Mas ninguém teve mais influência na minha vida do que meu pai. Sim. Meu pai era aquela coisa de raiz mesmo. Ele não só crescia para cima, era um homem inteligente, lúcido, perceptivo, mas enraizado no Evangelho como eu nunca conheci ninguém. Aí tive muitas influências de amigos queridos como John Stott, de quem eu privei da amizade, da intimidade, com muito carinho. Você chegou a conhecê-lo mesmo? Bastante. Legal. Nós ficamos amigos, não é que eu o conheci. Ele é exaustivamente citado Tivemos uma no meio amizade sólida, profunda, de convívios muito raros entre mim e ele. E muito especial até ele partir. E é um amigo que de vez em quando me dá uma forte saudade dele, do meu querido John Stott. Sim. E tem outros. Agora, tem aqueles amigos de cotidiano que foram muito importantes e são, como, por exemplo, o Manfred Grellert, que está com 80 e tantos anos. Hoje ele está passando uns dias em Fortaleza e eu vou encontrar com ele dia 17, lá em Fortaleza. Mas ele mora em Claremont, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi ele que me levou, quando era vice-presidente da World Vision International, lá para a Califórnia. Foi quem, junto com o Billy Graham e o Leighton Ford, pagaram os meus estudos durante aquele período todo que eu fiquei lá. E ele é um amigo que já era amigo desde o início dos anos 80, continua até o dia de hoje, sempre teve uma influência de solidez de caráter e de fidelidade de amizade, como poucos tiveram na minha vida. Foi muito mais pela proximidade, pela fidelidade, pelo compromisso fraterno que ele manteve intacto nos dias bons, nos dias maus, em todas e quaisquer situações. Então, na medida em que eu possa me referir a pessoas que não foram só influências teológicas ou de pensamento, ou filosófico, ou culturais, se eu for me referir ao cotidiano, meu pai vem em primeiro lugar, junto com o reverendo Antônio Elias logo depois, e no nível das amizades de importância duradoura e significativa, o Manfred Grellert, Sim. meu amigo amado. E com seu pai, era mais uma questão de exemplo ou de palavra, ou as duas coisas juntas? Papai tudo. Papai era exemplo, era o pensamento, era a pacificação e era a verdadeira comunhão com Deus. Porque papai não era um cara de elucubrações sobre Deus. Ele era uma pessoa que conhecia Deus nele mesmo. Ele é um indivíduo que teve a experiência de Paulo lá em 2 Coríntios 12, de ser arrebatado e entrar em dimensões, em páramos espirituais, e depois ficou 3 meses para tentar narrar a história e não conseguia. Chorava, até que um dia eu consegui na floresta que ele me contasse. E o resumo foi o seguinte: ele falou: meu filho, sabe a experiência que o nosso irmão Paulo teve e que ele narra, só a referência dela em 2 aos Coríntios, no capítulo 12? Eu falei: o quê? De ter sido arrebatado ao paraíso? Ele falou: pois é, aconteceu comigo aqui no meio da floresta, sozinho. E aí começou a chorar, e eu digo: conta, pai. Ele não conseguiu. 2º dia também não, 3º dia também não, até que ele conseguiu falar. E minha mãe vinha tentando já há algum tempo, ele dizia: não, eu não consigo falar sobre isso. Aí nesse dia eu falei: pai, tenta, por favor, me dizer o que aconteceu. Ele falou: olha, só para resumir, ele estava errado. Eu falei: quem? Paulo?
Aí ele falou, Falei, como assim? Ele disse, é porque ele disse que não é lícito aos homens referir aquela experiência. Ele estava enganado. É lícito referir, só é irreferível, meu filho. Impossível. Eu não tenho códigos, então é como jogar lama na glória. É com a tentativa de fazer uma descrição, é de um empobrecimento tão aberrativo e tão patético que eu vou poupar a mim e o meu espírito e a sublimidade do que eu experimentei de qualquer experiência de tentativa narrativa. Ele estava certo no resto de dizer, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe, porque está para além da descrição. A única coisa que não está correta é dizer não é lícito aos homens referir. É lícito, mas quem de fato experimentou sabe que é irreferível. Sim. É inenarrável. A gente, quando está em consciência plena, a gente tem os nossos sentidos, né? A nossa sensorialidade, que se resume a 5 sentidos, né? Uhum. Às vezes uma percepção um pouquinho mais maior, aguça algum sentido, mas imagino que seja uma experiência para além do inconsciente até. Realmente não dá para descrever. Não, e toda vez que ele tentava, ele derramava lágrimas. E a coisa mais linda, depois que eu tive com meu pai, foi a morte dele. Porque eu fui para lá e ele ficou quase 2 meses morrendo. Durante cujo tempo ele morreu 13 vezes. Os médicos disseram, morreu. E morreu mesmo, parou tudo. Aí eu ia e falava no ouvido dele, paizinho, meu paizinho amado, é seu filho. Caio Fábio, ele abriu o olho, sim, meu filho. E foi apavorando a UTI, né? O pessoal foi entrando em pânico no hospital. Que negócio é esse? Que relação é essa de vocês? Foram 13 ocorrências. Não sabia disso, não. Tem tudo escrito lá no meu site. Se vocês for lá escrever meu pai, o falecimento do meu pai e tal, assim como se alguém quiser saber sobre o Lucas, é só escrever Luke, L-U-K, que aparece tudo que eu escrevi do Lucas logo depois da partida dele. Do meu pai também, se escrever papai, vai aparecer uma quantidade brutal de coisas que eu escrevi sobre aqueles dias todos. Tem um diário da partida do meu pai com todos os detalhes dessas ocorrências, dessas experiências miraculosas, lindas, que me marcaram profundamente a vida. Sim. Foi uma coisa que me chamou a atenção em você, desculpa então interromper, mas a gente tem que é isso. Foi justamente porque você tem uma bagagem e um pensamento muito profundo e muito autêntico, mas sem embargo de ter experiências sobrenaturais, né? Místicas. Meu pai não era misticista, mas ele era a pessoa mais mística que eu já conheci no ocidente da Terra. Talvez haja na Índia, em alguns outros lugares, mas aqui, no mundo cristão que eu conheci de ponta a ponta no ocidente planetário, eu nunca encontrei nem de longe alguém que tenha tido a perspectiva mística tão saudável, impregnada de fé e de amor. Sim. E de solidez de consciência do Evangelho e, ao mesmo tempo, de experimento de botar a cara para dentro da glória todo dia e voltar iluminado quanto eu vi no meu pai. E acho que as minhas irmãs podem dizer a mesma coisa, a minha mãe com certeza diria a mesma coisa, os netos que conviveram com ele naquele período em Manaus diriam e dizem a mesma coisa. Todo mundo que conviveu intimamente com ele sabe que não tem um superlativo no que eu estou dizendo sobre ele, de modo algum. Será que isso tem alguma coisa a ver, ou eu estou falando besteira, estou viajando na maionese, com a questão da selva, com a ligação
com a natureza? Até Acho que isso ajuda, ajuda, né? mas está longe de ser uma explicação definitiva. Sim.